Eu sou o Dr. Marcos Antônio Dias, bem-vindo ao meu consultório e hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um tema importante e extremamente difícil, o diagnóstico da doença de Parkinson. Muitos pacientes vêm ao meu consultório recém-diagnosticados com a doença de Parkinson e, muito claro e óbvio, naturalmente, muito incomodados, angustiados, nervosos acerca dessa doença. Hoje, como nós temos acesso às redes, a muita informação, naturalmente, o paciente e seus familiares foram buscar informações a respeito dessa doença e a rede vai trazer uma quantidade gigantesca de informações. E essas informações complexas, difíceis de entender, são informações de volume muito importante, são informações que vão misturar pacientes em estágios diferentes da doença, vão fazer a confusão, muitas vezes, do que a doença vão fazer uma confusão a respeito dos seus sinais e sintomas. E nós sempre pensamos que a informação ela é muito importante, mas a informação sem uma orientação, sem um fluxo, sem um direcionamento, pode causar, às vezes, mais dano do que ajudar. Então, o paciente e os seus familiares, na maioria das vezes, chegam aqui, onde você está agora, no meu consultório, e com uma quantidade gigantesca de informações, de dados, e perdido. Tão perdido quanto aquele paciente que não foi atrás de nada. Entender que a doença de Parkinson é uma doença crônica, degenerativa, progressiva e que atualmente não existe cura é realmente chocante. Como qualquer diagnóstico desse tipo de doença, é extremamente impactante, porque esse tipo de diagnóstico, como o da doença de Parkinson, ele causa o que nós chamamos uma inflexão, um ponto de mudança na vida de um indivíduo. Como normalmente os pacientes que apresentam a doença de Parkinson estão entre a quinta, sexta, sétima década de vida para frente, são pessoas que normalmente já estavam finalizando a sua carreira profissional, pensando já numa aposentadoria e em tudo que envolve esse processo de aposentadoria. E a chegada desse diagnóstico, a chegada dessa notícia ruim, vamos dizer claramente, vai mudar os planos dessa pessoa, desse casal, dessa família e assim por diante. Não entenda isso como uma simplificação, mas nós temos que entender que um diagnóstico de doença de Parkinson, e a doença de Parkinson ela é uma doença que acompanha a humanidade já há muito tempo, cada momento que essa doença apareceu, desde os princípios e até hoje, nós entendemos que com todo o aparato, com toda a tecnologia, com toda a ciência que nós possuímos hoje, a qualidade de vida dos pacientes mudou muito. Então, quando você, paciente, vem aqui conversar comigo e eu trago essas informações, há uma boa nova também nessa coisa toda. Nunca diminuindo a importância e a gravidade do diagnóstico da doença, mas entendendo que hoje existem inúmeros recursos que podem e que vão ajudar muito o paciente e vão mitigar, ou seja, reduzir muito a evolução da doença, vão ser capazes de transformar essa evolução numa evolução mais aprazível, uma evolução mais confortável para o paciente. De novo, e reforço essa ideia, não reduzo a importância, não reduzo a gravidade do diagnóstico, em hipótese alguma, mas entender que há um diagnóstico, há uma doença crônico-degenerativa que vai avançar de maneira sem que nós pudéssemos oferecer uma possibilidade de cura, mas por outro lado, existe uma quantidade de possibilidades, uma quantidade de terapias que podem ser oferecidas ao paciente. E entenda como terapia não só a cirurgia de implante de eletrodo cerebral profundo, que é uma terapia que é colocada num determinado momento do paciente com a doença de Parkinson, jamais no começo da doença. Existem medicamentos
Cada ano, novos medicamentos, novas formulações, novas apresentações vêm aparecendo e melhorando muito os pacientes, comprimidos, adesivos e assim por diante. O que evoluiu muito também, toda a terapia funcional, fisioterapia, TO, terapia ocupacional, fono e assim por diante. O conjunto disso, isso nós já discutimos em outro vídeo, vai possibilitar que o paciente se mantenha bem ao longo dos anos. Entender que esse é um processo que o paciente não foi condenado, o paciente não foi castigado, mas é uma mudança na vida. E nós, seres humanos, o que nos diferencia muito é essa nossa capacidade de readaptação. A doença de Parkinson, ela tem umas tendências interessantes. Ela leva o indivíduo à depressão, ela leva o indivíduo a isolamento, ele leva o indivíduo a não realizar mais as suas atividades, ao imobilismo, claramente falando, tanto da mente como do corpo. Entender que esse processo precisa ser controlado, tomar as rédeas da vida, como a gente já usou essa expressão em outros vídeos, é fundamental. Entender que o processo todo necessita e tem hoje todas as possibilidades de uma vida melhor. Existem, para a gente ter uma ideia, existe uma manifestação da doença de Parkinson, que a gente chama de Parkinson juvenil, que é um Parkinson que acomete indivíduos muito jovens, que vai ser um tema de um outro vídeo nosso, que é um desafio ainda maior. Porque, como eu acabei de conversar com vocês, a gente lembrar que a maioria dos pacientes vão ser acometidos entre 50, 60, 70 anos de idade. Mas quando você é acometido pela doença de Parkinson aos 40 anos de idade, e geralmente na parte mais produtiva da sua vida, cuidando de filhos e assim por diante, esse cenário é um cenário mais difícil. E essa é uma conversa interessante que a gente vai ter que ter. Outra questão importante é a leitura, buscar bons materiais. Eu mesmo confeccionei um livro eletrônico que vai ser disponibilizado para todos e que lá reúne todas as melhores informações, tirando as melhores. Eu fiz um apanhado das dúvidas mais importantes dos pacientes, uma conversa bem ampla, uma conversa boa, trazendo as informações mais relevantes, resumindo um pouco, às vezes, essa confusão que a internet nos traz na cabeça pela quantidade e excesso de informação, excesso de locais, excesso de dados, que misturam todos, embaralham tudo e a gente acaba ficando mais perdido do que orientado. Penso que essa é a minha orientação. Ao chegada do diagnóstico, ter calma, orientação, ir atrás de bons profissionais e entender como a doença se manifesta e entender quais são as possibilidades e muito trabalho, tanto do paciente quanto da sua família. Muito obrigado.